E aí, meus amores, estou com muita saudade, mas a partir de hoje nossas aulas passam a ser online, tá bom? E o primeiro conteúdo é o conteúdo que está no nosso módulo da FTD, no capítulo 3, o mundo clássico, o berço do Ocidente, onde nós vamos estudar primeiro Grécia, depois Roma, tá bom? Então, na Grécia a gente vai ver os aspectos culturais, econômicos e sociais. A gente vai ver um pouco uma introdução, tá bom? Porque quando a gente fala de Grécia, a gente está falando de uma nação que deu origem a uma arquitetura moderna, onde grande parte do mundo nosso ocidental tem essas características, tá bom? É como se tudo que acontecesse na Grécia tivesse servido para nós, tá? Desde os fundamentos religiosos, os fundamentos políticos, a própria história e a questão cultural mesmo dos gregos, tá bom? A gente tem aqui um fenômeno da religião, onde os gregos eles eram politeístas, é lá que tem a ideia da mitologia, que nasce, né, o conceito da mitologia, e a partir daí as famílias tendem muito a ligar a proteção delas mesmas aos deuses mitológicos. Esses deuses, todo mundo, mesmo aqueles que ainda não viram em detalhe, sabe que esses deuses são aqueles, né? Hera, Poseidon, Hades, Atenas e os três maiores, que é Zeus, Poseidon e Hades. É nessa Grécia que nós vamos ter o surgimento da filosofia, né? A palavra filosofia com Pitágoras e a análise dos primeiros filósofos, que são os sofistas, que mesmo que não ensinassem a filosofia como deveriam, né, porque estava a serviço das grandes autoridades, nós vamos ter o surgimento também de Sócrates, que vai se contrapor às ideias dos sofistas, mostrando à população o tanto que eles são, o tanto que a população é importante na fiscalização das obras públicas e na fiscalização dos governos que por lá tinham, né? Aqui nós temos os dois filósofos que vão se desempenhar bastante nessa sociedade, vão entrar na história da Grécia, né? Sócrates, que vai ser aquele que vai ser condenado a beber cicuta, porque o tribunal na Grécia vai levá-lo acusando de que ele era contra as autoridades. Na verdade, ele não era contra as autoridades, ele alertava a população pela necessidade de que essa população grega tinha que realmente buscar os seus direitos e ficar fiscalizando as obras e não acreditar em tudo que os governantes falavam. É nessa mesma Grécia que nós vamos ter também Platão, que vai ser discípulo de Sócrates. Após a morte de Sócrates, Platão assume praticamente algumas ideias de Sócrates e a partir daí a gente tem uma difusão maior dessa filosofia, tá bom? A gente tem o surgimento dessa Grécia do teatro, né, que surge nas grandes cidades, nas chamadas acrópolis gregas. E vocês precisam entender bastante Grécia para poder entender Roma, porque essa Grécia, com todas essas caracterizações, ela vai ser dominada pelo Império Romano. E ao ser dominada pelo Império Romano, algumas características dessa Grécia passam a ser características do Império Romano. Aqui a gente tem a literatura, o surgimento da literatura, né, com os escritores trágicos, Sófocles, Eurípides e Ésquilo, tá bom? O que vocês mais vão estudar vai ser Sófocles aqui, né? Que é aquele que conta a lenda, o mito de Édipo Rei, tá bom? O principal cômico aqui vai ser Aristófanes, autor de A Paz e as Vespas. Aqui vocês podem até pesquisar no YouTube, tem ele, tá bom? A Paz e as Vespas. Essa Grécia é o berço do surgimento da história, né? São os gregos que vão procurar conhecer a sua verdadeira história, como é que nós vivemos, quem nos rege, para onde nós vamos, como nós vamos, e vão ser aqueles primeiros a identificar as primeiras histórias orais, tá bom? É nessa Grécia que nós temos no Neolítico um grande surgimento de civilização, aquela ideia de cidades que começam a ser desenvolvidas ainda no período neolítico. É aqui que surge com a história aquela consagração dos grandes deuses, aqueles que batalham e que vencem as batalhas, ou seja, as lutas entre o bem e o mal. Aqui surge também com a história o pai da história, né, Heródoto, que é aquele que vai aprimorar a pesquisa histórica através da análise oral. Ele vai perceber que várias pessoas nessa Grécia tinham histórias para contar e a partir daí ele começa a avaliar
o conceito realmente de história. Então, essa história que nós temos hoje tem muito que agradecer a ele em si, tá, o Heródoto? A arquitetura da Grécia, que também vai, aos poucos, se transformar numa arquitetura também romana, porque Roma vai dominar a Grécia. Aí nós vamos ter uma arquitetura que até hoje nós temos características dessa arquitetura. Para vocês analisarem, gente, sempre quando vai acontecer os Jogos Olímpicos, não tem a pira olímpica, o fogo olímpico, esse fogo fica lá, na Grécia, na cidade de Olímpia, e esse fogo só sai de Olímpia quando começa a questão da tocha, né, o tour da tocha, no país que vai sediar, que por sinal seria agora, né, também em Tóquio, que por tudo que está acontecendo no mundo, né, foram adiadas para 2021. Aqui nós vamos ter o Partenon, que é um dos maiores monumentos. Para quem não sabe, o Partenon é a morada dos deuses, muito visitado na Grécia. Agora não, que ninguém está visitando ninguém, por isso fique em casa. No campo das esculturas, a gente vai ter aí principalmente as esculturas dos grandes deuses. E esses deuses, quando eram os homens, eles eram representados sempre com a ideia máscula, né? Os deuses sempre eram representados nus. E os homens principalmente, tá bom? E os homens, muitos alunos às vezes perguntam por que os deuses, os homens, aparecem sempre nas esculturas com o pênis pequeno, né? Porque o pênis pequeno ele representava o símbolo da fecundidade. Então, para quem esculpia, não poderia jamais fazer um deus, né, esculpido no mármore com o pênis maior do que o normal, porque seria pequeno, porque o símbolo para eles de fecundação, né, era ele pequeno. Aqui nós temos os principais escultores desses deuses: Fídias, Miron e Praxteles, ou Praxteles. Aqui no campo da medicina, que também vai surgir lá, a gente vai ter Hipócrates, né, que é considerado até hoje como o pai da medicina. Como Heródoto é o pai da história, a gente vai ter Hipócrates como o pai da medicina. É aqui que surge a ideia de um campo mais ético dentro da pesquisa do corpo humano, que só vai se identificar e ficar maior com Andrés Vesalius, certo? Aqui a gente vai ter um pouco a história de Hipócrates, que a comida seja teu alimento e o alimento tua medicina. Inclusive os médicos, quando fazem o juramento dos médicos, gente, é chamado juramento de Hipócrates, tá bom? No campo da matemática, todo mundo sabe que é nessa Grécia que a gente vai ter uma grande difusão do campo da matemática com Pitágoras, com o teorema de Pitágoras, e a ideia de que nós estamos cercados por números, tudo leva aos números. E a ideia de Tales de Mileto, que também é tido como matemático, mas que também foi um daqueles teóricos que avaliou o conceito da água, que a água é o fundamento, o fundamento primordial para a vida humana, tá bom? Aqui a gente tem um pouco de uma revisãozinha que eu vou deixar na tela para vocês copiarem. E aí, quando vocês estiverem vendo o vídeo, vocês pausam, tá bom? Para copiar no caderno. Porque isso aqui não tem no livro. E tem, mas não tem detalhado dessa forma. Aqui o exercício, né? Por acreditar em diversos deuses gregos antigos eram, aí na lógica, né, politeístas. Aqui a gente sabe os teóricos, algumas questõezinhas que vocês vão só revisando. No campo da arquitetura, né, os 3 estilos que mais predominavam na Grécia. Quinta questão aí, a divindade grega, que é considerada uma das mais lindas construções, em homenagem a quem? A Atena, né? No campo da filosofia, alguns filmes aí que vocês podem estar assistindo em casa, tá bom? E agora a gente entra na segunda parte da Grécia, para que vocês entendam, tá bom? Eu vou gravar vídeos em separado, tá bom? Para que vocês tenham um aprendizado melhor. Gente, essa Grécia, agora a gente entra em definitivo no conteúdo, tá bom?
de Grécia. Essa civilização, ela está próxima da Península Balcânica, diferente de Roma, que está na Península Itálica. Preste atenção nas diferenças, tá bom? Mas elas não são tão distantes, são próximas. Aí é o mapa da Península Balcânica. A gente tem o litoral grego, que, para vocês terem avaliar aí, ele tem um relevo muito profundo, tá? Porque esse relevo, ele não é muito plano, é coberto de montanhas. Inclusive, o próprio Monte Olimpo mostra justamente o alto dessa desnivelação do solo. Aqui a gente tem a cronologia que vocês vão estudar em detalhe a partir de agora, né? Nós vamos ter o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, além do período clássico e o período helenístico. A gente já viu alguns e vocês vão relembrar que no ano passado a gente já tinha visto alguns desses períodos, tá bom? No campo da economia grega, lembrem que a gente tem um cultivo muito grande das oliveiras, do trigo e dos vinhedos. Isso de acordo com o local, porque em nem todos os locais da Grécia esses mesmos produtos, eles eram adaptados ao solo, dependia muito da região. Lembrem que durante a crucificação de Jesus ele vai ser colocado um ramo, tá bom? Uma coroa de espinhos. E tudo aquilo ali, gente, eram coisas que eram produzidas na região da Grécia, que quando o Império Romano vai dominar, vai herdar também. Inclusive, a coroa de ramo de oliveiras. Esses ramos de oliveira, tá bem aí, tá? Era típico da Grécia. O comércio da Grécia era marítimo, e todo mundo lembra que comércio marítimo é aquele comércio onde o que eu produzo, eu exporto através de navios para outros países. Tá? Aqui a gente tem os modelos de cerâmica de produção da arte grega, eles chamam muita questão, gente, de imagens, de desenhar imagens. Aqui é nessa Grécia também que nasce a cultura política, por isso que surge a ideia dos sofistas e depois de Sócrates. Os sofistas que estavam a serviço dos grandes poderosos, eles eram contratados pelas autoridades gregas para defender o seu modelo governamental nas praças de Atenas. E aí Sócrates surge para dizer que não, que esse modelo não está certo e que a população é que tem que avaliar se está certo ou está errado. Não os sofistas apresentarem para a população essa arte. Como eles eram muito ligados à arte da retórica, do convencimento, eles convenciam os gregos facilmente do que eles estavam falando. As cidades gregas, elas tinham sua política autônoma, elas eram autônomas, o que significava que todas essas cidades eram tidas como cidades-estados, com a capacidade de que cada uma tinha sua legislação própria e com suas leis próprias tinham sua capacidade de executar suas próprias leis. Então elas eram cidades-estados, principalmente as maiores, né? Esparta, Atenas, Tebas e Corinto. Lembrando, gente, que essas cidades vão se confrontar, principalmente Esparta e Atenas. Nós vamos ter também Troia, que vai se confrontar, Tebas, que vai se confrontar. Vixe, a gente vai estar cercada, essas cidades-estados, elas vão se entender até certo ponto, porque quando se fala de comércio, elas vão se tornar inimigas, tá? Essas cidades gregas, elas eram formadas por vilas, áreas de cultivo agrícola e o núcleo principal, onde a população ela habitava. Isso era uma característica de todas essas cidades-estados, principalmente as maiores que a gente já falou, tá bom? Nesse núcleo principal, como eu já falei, era onde morava a população, a Acrópole. Aqui nós temos um pouco, tá? A Acrópole era onde a população morava e ao mesmo tempo onde a população se dava o privilégio de cultuar os deuses, porque nessa mesma Acrópole tinha o local de culto aos deuses e também nessa mesma Acrópole tinha as fortalezas, né? Local de fortalezas militares. Por quê? Porque essas cidades-estados, como viviam em pé de guerra, constantemente elas sofriam invasões umas das outras, então elas tinham um poder militar muito grande para defender suas próprias cidades-estados. Então eles evitavam deixar a área militar desprovida de ferramentas, de equipamentos e de pessoal. Então, geralmente essas cidades eram muito fortes militarmente, principalmente, gente, Esparta, tá bom? Tinha um dos maiores exércitos.
Aqui a gente tem o período pré-homérico, é o período em que a gente vai ter os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios naquela região, formando uma grande civilização, iniciando um grande processo de civilização naquela cultura grega, porque eram povos diferentes, povos que habitaram essa região e que aos poucos vão formar essa grande Grécia, tá bom? Mas por muito tempo, essas populações aí viveram também em pé de guerra. Eles não se entendiam, então a gente vai ter um período de dominação. Os dórios dominam os aqueus e assim vai, tá? É nesse período pré-homérico, meus amores, que a gente vai ter na história o clássico sendo contado, o clássico da Ilíada e da Odisseia, que também eu vou colocar um link online para vocês poderem assistir também no horário da minha aula sobre o clássico Ilíada e a Odisseia, certo? Combinado para assistir, tá bom? Que são clássicos atribuídos a Homero, que se transformou em filme. Eu não sei se eu vou conseguir no YouTube filme, mas eu vou tentar colocar o link para explicar melhor. Lá no link explica a mitologia, porque aqui a gente não vai fazer uma aula tão extensa para não pegar muito tempo de vocês e não tornar uma aula chata, cansativa, tá bom? A organização social dessa Grécia, ela passa a ser coordenada pelos gêneros. E aí eu quero que vocês entendam porque os gêneros eram grandes famílias, era uma família muito grande, mas era administrada pelo mais velho, vamos dizer assim, tá bom? Eram grandes famílias formadas por tios, primos, sobrinhos, que moravam todos ali no mesmo local. E as terras eram em comum acordo, tudo que eles produziam era servido de forma igualitária, certo? Esses genos, eles começaram a ter problemas e entrar em colapso quando a gente vai ter atritos pela dominação da posse da terra. Vai chegar um momento que esses genos, a população vai aumentar muito e aos poucos o que se produzia para esses genos vai ser insuficiente para o tamanho da população. E aí a gente vai ter problemas de desabastecimento, ao mesmo tempo em que a gente vai ter guerras por dominação do campo, porque a gente vai ter conflitos, porque nem todo mundo, mesmo estando ali nos genos, tendo áreas para se plantar, mas nem todo mundo tinha o direito ao plantio. Então aqui a gente vai ter guerras pelo domínio da terra, porque todo mundo vai querer ter o direito de ter sua própria terra para plantar, porque se faltou alimento é porque poucas pessoas estavam produzindo. Então todo mundo vai querer produzir para que não falte mais alimento. E é aí que a gente vai ter o problema das guerras envolvendo a posse de terra, porque todo mundo vai querer o seu pedaço de terra para não mais passar por situação de ter que ficar sem ter o que comer. Como consequência, essa terra foi aos poucos, né, se transformando numa propriedade privada, porque aquele que era mais forte vencia, ficava com a terra, e aos poucos as pessoas que estavam naquela terra dominada passavam a ser, né, funcionários ou até mesmo escravos do dono da terra. Então aqui inicia-se uma ideia que vem até os nossos dias, a ideia da propriedade privada. Aqueles que têm muito continuam tendo cada vez mais porque têm dinheiro de comprar cada vez mais terras, e aqueles que não têm nada continuam lutando para ter um pedaço de chão ou até mesmo sua própria casa, porque tem muitas pessoas que nem casa têm, enquanto nós temos poucas que têm muitas e muitos que não têm nada. É no fim desse período homérico que a gente tem um retorno do crescimento da economia, porque até então, devido à falta do campo de produção, houve um desabastecimento. Então, a partir do final do período homérico é que a gente vai ter um retorno dessa produção, tá bom? A navegação também vai permitir a colonização de terras distantes. A Grécia vai passar também a dominar outros povos, tá bom? Principalmente no Egito, no sul da Península Itálica e em outros países ao redor ali, próximo do mar Mediterrâneo. Essa expansão acabou ajudando na expansão comercial, porque os produtos que a Grécia tinha, ela começou a exportar para esses países do qual ela já havia dominado. Ela no início domina, depois ela vai ser dominada. Lembrando que mesmo ela começando a dominar outros povos, dentro do seu próprio território tinham as guerras de dominação. A própria população também não se entendia. Meus amores, a gente vai ficando por aqui. Nesse slide, a gente continua na próxima aula com esse mesmo slide, tá bom? Beijo, tô com saudade de todo mundo. Tchau.